Saudações a todos, família. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do vosso podcast Cérebros. Hoje nós vamos estar a falar sobre o futebol na perspectiva de um agente africano e temos como convidado especial o nosso amigo, compatriota Edson Queiroz. Edson Queiroz, boa tarde, Boa seja tarde, bem-vindo. boa tarde, boa tarde a todos. Antes de mais, eu gostaria de agradecer por teres aceito o meu convite. Prazer é tudo meu. É sempre um grande prazer ter pessoas como você aqui no meu espaço e podermos então ter uma conversa que de alguma forma não só será importante e significante para o meu projeto, mas também para quem nos acompanha. E nós hoje temos como tema principal o futebol na perspectiva de um agente africano. E eu, como tenho o péssimo hábito de trazer especialistas na matéria, então, felizmente, acho que és a pessoa ideal que é para poder então nos fazer compreender algumas questões voltadas ao futebol africano e concretamente ao nosso país. Mas em primeira instância, eu queria primeiro perceber melhor um pouco sobre a tua carreira enquanto empresário de futebol Ok. e vale aqui dizer, como primeira questão, eu queria tentar perceber quando é que a sua agência, nesse caso a Foot Prestige, se eu tiver errado, corrija-me a É assim mesmo, é pronúncia, assim yeah, mesmo. foi criada. Essa é a primeira questão que é para nós rematarmos aqui a abertura da nossa conversa. A empresa foi criada no finais de 2018, entrada para 2019, mas nós só começámos a trabalhar, a dar os primeiros passos em 2019. E na altura foi criada o intuito de, porque eu como estou cá em Portugal, a ideia foi trabalhar sempre com a formação, com os miúdos mais novos, e o primeiro projeto que fiz foi com o Benfica, cá em Portugal. A ideia que surgiu foi trabalhar com os miúdos dos bairros sociais todos em Portugal e levar os miúdos para uma realidade que eles não conheciam, que era o Seixal, nesse caso o Uhum. Benfica. Apresentei o projeto, queria fazer um projeto num formato diferente, queria que fossem os clubes a irem para os bairros ver, e na altura surgiu o Benfica, disse logo: epá, adoraram o projeto e bloquearam, disseram: não, esse projeto fazes aqui, fazes connosco, mais ninguém vê. E lançaram um desafio que se em 160 crianças que foram ao torneio, se tivessem ficado 11 crianças, ou pelo menos uma, se tivesse ficado uma, eu teria as portas abertas do Benfica. Ficaram 11. Nesses 11, já uns que saíram, outros voltaram a entrar. Pronto, e a partir daí despertou ainda mais o meu interesse pela formação. Ah, Na mesma altura, havia um jogador que é o Pedro Paulo Lubamba, um angolano, jogava no Real Madrid, e foi na altura em que eu descubro o Pedro Paulo, falo com o Benfica, porque já tinha lá as portas abertas, e trago o Pedro Paulo para o Benfica. E foi curioso que o Pedro Paulo, ao assistir a alguns jogos, na altura estava a dar a COSAFA Sub-17, que é a Uhum. geração do Zito, do Domingos, Sim, sim, sim. e eu fiquei muito encantado com a qualidade que vi desta geração, e foi então aí que começou a história com o Zito, com o Domingos, na relação com essa geração. Foi naquele momento que eu decidi virar-me para Angola e percebi que havia muito talento e que eu ia conseguir prestar a maior atenção no que é nosso, talento angolano, e poder trazê-los para Portugal, já que no momento quando eu comecei não havia ninguém em Angola com a capacidade de poder ajudar os miúdos desta forma. Uhum, uhum. Porque isto é um processo e vamos chegar lá. Boa. Não sei se eu consegui perceber da forma mais, vou dizer, clara. Quando iniciaste o projeto ou quando apresentaste o projeto, a ideia era simplesmente potencializar ou formar jogadores de cá, nacionais, ou a perspectiva já passava em abranger, por exemplo, jogadores africanos? Não, sempre foi. Eu, quando criei o projeto, sempre foi a pensar em Angola. Ok. Porque o tempo que eu vi em Angola, fui vendo miúdos com muita qualidade. E eu já em Angola tinha lançado um desafio a mim mesmo, que era no dia em Uhum. que fosse empresário, nenhum clube iria brincar com os meus jogadores. Nenhum. Ok. Que eu iria fazer tudo para ajudar, porque vinha daquela realidade e conhecia aquela realidade. Mas sabia que era um desafio muito grande. Então eu comecei a chegar ao ponto de ter uma experiência de fazer a ponte entre Angola e Portugal. Uhum. A ideia era começar cá em Portugal e ter uma experiência, o contacto principal, os miúdos, cá, com os clubes cá. Surgiu a oportunidade de
aparecer mais cedo do que eu pensava a minha relação com Angola e com a formação Boa. em Angola. E graças a Deus correu tudo muito bem, tem corrido. Ok, perfeito. E esse é o nosso desejo, que as coisas continuem a correr tudo bem. Olha, essa pergunta acaba por ser muito mais introspectiva, porque tem muito a ver mais contigo do que propriamente com a tua urgência, exato, com a empresa. Ah, Sempre foi um desejo teu seres um empresário de futebol, ou chegaste a ser um jogador de futebol? Assim, eu joguei futebol. Costuma-se dizer que todas as pessoas estão ligadas ao futebol, algum dia sonharem em ser jogadores de futebol, Uhum. né? Eu também joguei futebol, mas não cheguei a um nível profissional de grandes craques. Eu fui para Angola pelas mãos do 1º de Agosto, na altura. Ok, Fui treinar com eles, fui escolhido, uma das pessoas que foi escolhida cá de Portugal para estar com eles. boa, E quando boa. cheguei lá, as coisas não correram nem 1% como eles tinham prometido. Então foi aí que eu comecei a perceber que Angola tinha muito talento, que algum dia os miúdos iriam precisar de mim. Boa. Eu sabia que ia ter muitos desafios, muitas guerras, como Uhum. tem tido, mas percebi. A ideia principal foi surgindo a partir do momento também que fui tendo amigos em Portugal que apareciam da formação do Sporting para a primeira equipa, Uhum. e fui percebendo que em Portugal estavam a apostar cada vez mais em jovens africanos, aí que poderíamos ter aqui esta possibilidade. Pus sempre na minha cabeça que, mesmo tendo saído do futebol, aos 22, 23 anos como jogador, que algum dia iria voltar e se tivesse que voltar seria como empresário. Então sempre foi uma coisa que eu tinha em mente. Boa, perfeito, muito bom. Já temos aqui ah, uma parte da representatividade, né, do mundo empresarial, concretamente no futebol. Agora, voltando para aquilo que é a empresa, né, é importante também aqui procurarmos tentar perceber quais então os valores que de alguma forma acabam por nortear, não é, a agência e ao mesmo tempo os jogadores, porque eu acredito que em uma dada instituição é importante que hajam valores e que esses valores sejam evidentes em toda a esfera da vida. Então, eu queria basicamente tentar perceber quais os valores, perdão, que são então promovidos dentro daquilo que é a esfera da empresa. Eu acabo por dizer que, em relação aqui ao focarmos nas agências de Uhum, futebol, uhum. e os jogadores acabam por ter um pouco o perfil do seu líder, o líder, neste caso do empresário. Exato. Yeah. Acabamos por ter esta situação em várias empresas. Eu costumo dizer que quem olha para os meus jogadores acaba por perceber um pouco daquilo que eu sou. Se o jogador não estiver alinhado com aquilo que são os nossos valores, a Uhum. relação não corre bem. E eu primo muito, nós na empresa primamos muito pela humildade, pelo trabalho, pela capacidade de resiliência. Eu acho que só o facto de sermos africanos, eu costumo dizer isso e a brincar com isto, Yeah. porque eu quando era miúdo, tinha 17 anos, o meu treinador disse-me uma vez: tens que ser, o meu treinador branco, português, disse-me assim: Ok. tu tens que ser 2 vezes melhor que o branco para ter a mesma oportunidade. Oh. Disse-me isso. Então, foi a partir daquele momento que eu percebi que eu tinha que ser resiliente, se calhar até ao último dia da minha vida, para conseguir alcançar os meus objetivos. Ok. Então, os nossos jogadores têm que ter esta capacidade. E há muitos que por vezes vêm chorar: velho, não sei o quê, estou a passar. Pá, luta, acorda mais cedo, trabalha mais, alimenta-te melhor, descansa mais, porque isto tudo tem impacto no resultado final. Sim. Então, eu, como empresário, eu costumo dizer, as pessoas perguntam, mas como é que tu em tão pouco tempo já fizeste isso, isso, isso e isso, tens relação com os clubes X, 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 X? Sim. Porque tenho de trabalhar muito, tenho de ser sempre sincero com as pessoas, tenho de chegar primeiro que os tubarões. Este é um dos nossos grandes segredos. Para chegar primeiro que os tubarões, temos que dormir menos que eles, para poder chegar mais cedo. Então, eu acho que os nossos valores têm que colidir com os valores que os jogadores têm em si. Se não, e a gente não conseguir incutir aquilo, ah, há muitos que têm que ser convidados a seguir. Graças a Deus, até o momento, nunca foi o caso. Boa. Por acaso, tiveste aqui a falar sobre os comentários que às vezes tens ouvido, e acredito que de pessoas próximas a ti, sobre como é que estás há pouco tempo, né, nesse tipo de negócio ou nesse tipo de atividade, e de alguma forma já conseguiste conexões e fazer o que fazes. Eu queria tentar perceber, né, se fosse aqui para tentar definir, atribuir uma única palavra a essa história que tens escrito até agora, qual seria essa palavra?
E porquê? E porquê da escolha desta palavra? Se dizer que é sucesso, temos tido sucesso. Boa. Por todos os desafios que temos tido na relação com Angola, com os clubes, na relação do tratamento da documentação para os jogadores poderem vir para aqui, Uhum. o facto de serem miúdos que vêm despreparados em relação aos outros e mesmo assim conseguimos fazer e termos jogadores na Primeira Liga Portuguesa, jogadores que tiveram na Primeira Liga, agora está na Segunda Liga Italiana, ah, é resumir aqui a nossa curta caminhada como sucesso. Boa, boa, muito bom. Eu não queria ainda tocar na situação dos jogadores, não queria tocar ainda no ponto dos jogadores, porque é uma das nossas questões, tentar aqui perceber questões voltadas ao mercado, porque eu particularmente sempre fui adepto sempre amei o futebol e sempre que tenho a oportunidade de estar com, seja jogadores, seja empresários, para mim é sempre bom, porque eu consigo ah, ter as minhas questões basicamente esclarecidas. Falamos aqui da adaptação, que era uma questão que vamos aqui abrir um parênteses, tendo em conta que Angola, o futebol acaba por estar se calhar em passos largos para o desenvolvimento. Se eu tiver errado, corrija-me. Quais são as dificuldades que, na maior parte das vezes, os jogadores que saem de um contexto, seja cultural, seja social, ao nosso, acabam por enfrentar quando chegam no estrangeiro? Acabaste por responder mesmo Uhum. a tua própria pergunta. Sim. São esses pontos, né? O social, o cultural, mas eu acho que acima de tudo tem a ver com a capacidade desportiva, né? Que é, eles Yeah, quando vêm para yeah, Portugal yeah. não têm a base de formação que os jogadores em Portugal têm. E eu costumo dizer que um jogador de futebol, se estiver a jogar, e as coisas estiverem a correr bem, tudo o resto é consequência. Né? Se ele não estiver a jogar bem, vai se destapar, descortinar tudo o que não está bem em Uhum. torno da adaptação dele em Portugal, Sim, sim. seja a nível da fala, quando digo fala, a comunicação com os colegas, há jogadores muito introvertidos, e por vezes têm aquele sotaque nosso muito característico, Yeah. têm algum receio de comunicarem com os colegas. Uhum. O clima, quando mudamos para o inverno, há muitos jogadores que não aguentam, mas eu digo que isto tudo é suportado se eles estiverem a jogar e as coisas a correrem bem no clube logo quando chegarem. E isto é a fase mais difícil Uhum. de chegarem e começarem logo a jogar, porque eles vêm muito despreparados. Ainda que Vêm sejam, ainda que muito tenham despreparados, qualidade? ainda que tenham muito talento, Ok, ok. vêm muito despreparados. Né? Então, este é um dos grandes problemas que nós temos com os jogadores angolanos: é a adaptação. Boa. Isso é uma pergunta que de alguma forma acaba por também descortinar. Vou roubar aqui essa expressão de descortinar. Normalmente as agências têm um certo critério para a recepção, vou assim dizer, de jogadores. Acredito que a qualidade e o talento acabam por ser os principais. Mas até que ponto é que se calhar a sua agência acaba por priorizar, vou assim dizer, eh, os nossos jogadores em detrimento de outros jogadores. Imaginemos que há dois jogadores, vou aqui estratificar a posição, médios. Ok? Por exemplo, como empresário, acredito que também acabas por desempenhar o papel de olheiro. Visto um jogador em Angola que, por exemplo, um médio muito bom. E viste, por exemplo, um médio no Brasil, foste ao Brasil fazer pesquisa de mercado e também muito bom. Como é que você de alguma forma vai balancear, sabendo que, por exemplo, o brasileiro pode vir a ser melhor que o angolano? Ok, muito bem, boa questão. Embora o nosso foco ser Angola, nós não nos podemos cortar as nossas pernas, nós Uhum. queremos nos tornar internacionalmente conhecidos, a não trabalhar com um jogador brasileiro se só nos focamos em Angola. Porque o jogador brasileiro, nós sabemos a abertura que dá. O brasileiro, deste o exemplo, como podias ter dado Uhum. outro exemplo. Eu sou, como é que eu ia dizer, sou um pouco suspeito para falar, porque eu Uhum. sou muito apaixonado por talento. Ok. Seja ele futebol, seja com música, seja qualquer pessoa que tenha uma determinada aptidão para certo desporto Sim. ou certa situação que vai fazer, eu sou muito apaixonado, capta a minha atenção. Então, se aquele jogador for do Ghana, for da Guiné, tiver muito talento, aliás, nós temos jogadores que não são angolanos, nós temos um Ok. cabo-verdiano, temos um miúdo na Tanzânia, Ok, ok. em África já nos começamos a expandir, Sim. porque também começamos a ser procurados, porque os miúdos vão.
seguiam o Zito, seguiam o Nelson, seguiam o Ok, Domingos, ok. eles vão percebendo, então eles vão contactando a nossa empresa, nós vamos analisando. É claro que se calhar a nossa capacidade de análise em relação aos jogadores que não são angolanos é muito mais criteriosa, né? Uhum. Porque se formos a Guiné tem que ser o melhor jogador que está na Na Guiné, porque Guiné. temos que nos deslocar, temos que gastar Sim, recursos. sim, sim, Se sim. estiver em Angola é a nossa casa, se não for aquele poderá ser um outro que esteja ao lado. Sim. Prontos, mas o nosso foco principal é Angola, de seguida África, depois conquistar o mundo. Ok. Esta é a ideia. Boa, muito bem visto, muito bem visto. Isso demonstra patriotismo e ao mesmo tempo nacionalismo, que é muito, muito, Se muito eu bom. quero organizar, tenho que começar a organizar a minha casa. Sim, sim, sim. E sinto que Angola precisa muito de nós. E mais lá para frente eu vou-te falar de projetos que estamos Sim, sim, para sim, com certeza. fazer. Eu toquei justamente nessa questão porque apesar de não ter um conhecimento muito aprofundado sobre o desporto rei, hoje em dia constata-se muitas irregularidades por parte de alguns empresários. Não vou aqui citar nomes, mas eu gostei do que eu vi justamente por conta disso, porque há profissionais ou empresários que de alguma forma não teriam o mesmo posicionamento que acabaste por ter agora. Então é sempre bom ouvir esse tipo de discurso, porque demonstra que há essa necessidade e há esse desejo de poder elevar o nome do nosso país nos mais altos patamares do futebol. Então isso para mim é sempre importante. Agora, uma outra questão que tem a ver já com o âmbito geral, tem a ver com o estado do nosso futebol. E, e você, melhor do que ninguém, pode de alguma forma aqui nos ajudar a tentar perceber, tendo em conta aquilo que é a tua análise minuciosa sobre o desporto, eh, como é que você caracteriza ou avalia o estado do nosso futebol? É assim, eu aqui em relação a Angola, futebol angolano, eu separo em Uhum. duas fases. Sim. Temos o gira-bola, Yeah. aí depois temos a formação. Sim, Tivemos os miúdos que foram a COSAFA, sim. CAN, Mundial. Por acaso temos uma Geração pergunta passada. acerca disso. Yeah. Em relação ao gira-bola, eu sou muito crítico. Eu acho que o gira-bola está a decair cada vez mais, com menos qualidade, com menos organização. Uhum. Acho que os resultados estão um pouco viciados. Acho que as equipas, especialmente os clubes grandes, Uhum. não estão a pensar em formar, só estão a pensar em ganhar, ganhar, ganhar. Aquilo é uma competição ali entre dois, três clubes que é só ganhar. Nós sabemos que tirando os três ou quatro clubes grandes que temos, hoje o William Benguela, o presidente, com Yeah. os seus próprios recursos, tem estado a fazer um trabalho excelente. Ok. Quase ninguém vê isso, quase ninguém fala sobre isso, Sim. porque os outros clubes são subsidiados. Mas o presidente tem estado a fazer um trabalho com a sua própria verba, com o seu próprio bolso, ali no dia a dia, com o que pode. Eu acho que se os clubes grandes, a própria federação, com alguma dificuldade, tem tido também, se conseguissem equilibrar um pouco a balança, e tenho projetos e tenho ideias Uhum. para isto, teríamos um campeonato mais competitivo. Porque o campeonato em Angola não existe, aquilo é uma farsa. Tu tens 3 ou 4 clubes, sabes quem vai ser o campeão, Yeah, yeah. No ano a seguir. e porque tu tens jogadores cá em baixo que nem têm dinheiro que é para apanhar táxi, né? Tens um jogador do Girabola antes do jogo ou durante o jogo a pedir ao adversário se lhe pode oferecer uma chuteira, se lhe pode dar 2.000 kwanzas para ele apanhar o táxi. Então eu não posso dizer assim, olha, o Girabola tá. Não, eu acho que está cada vez pior. Tenho recebido muitas mensagens de miúdos Uhum. todos os dias e peço já desculpas a muitos que eu não consigo responder Sim, a sim, todos. sim, Peço desculpa, não sim. consigo responder a todos. Temos muitos miúdos a pedir ajuda. Eu não consigo, nós, na nossa empresa, não conseguimos ficar com todos. Gostaríamos, não conseguimos. E por sentirmos que nós podemos fazer mais por Angola, não a nível da Food Prestige, das transferências de jogadores, sentimos que podemos fazer mais do que só transferir jogadores. Podemos contribuir mais para o futebol local Ok. e fazer com que o futebol cresça. Na parte da formação, acho sim que têm feito um bom trabalho. Tenho que dar os parabéns ao 1º de agosto, porque eu acho que o 1º de agosto, até o momento, tem feito um excelente trabalho. Está agora a passar por uma situação muito, muito complicada. Sim, sim. Mas a nível da formação, o 1º de agosto poderia jogar na primeira equipa só com os jogadores da formação, uns que já saíram, outros que lá estão, e ainda na equipa B e nos próprios júniores, seriam campeões assim à distância. Os outros podiam se reforçar, comprar o que quisessem, mas Uhum. só com os jogadores que eles estão a formar, que eles vão buscar aos bairros, vão buscar às outras academias, que eu sei que eles ajudam bastante as famílias, ajudam os miúdos.
Pá, parabéns ao 1º de agosto em relação à formação que têm feito nos jogadores, porque nós somos os maiores, como é que eu ia dizer, sortudos na relação que temos com Angola, porque se calhar 90% dos nossos jogadores são da formação do 1º de agosto. Ok, ok. Por isso, o 1º de agosto, não estando bem neste momento, também saímos nós prejudicados, né? Então não há a ideia ou a intenção da Food Prestige, o Edson, querer ver o 1º de agosto, o Petra, o Inter, prejudicados, porque nós também nos prejudicamos. É o nosso mercado, é ali onde nós Sim, vamos buscar sim. os nossos atletas. Então resumindo, gira a bola, degradado, a decair cada vez mais, sem organização nenhuma, a formação cada vez melhor, Ok, cada vez melhor. ok. Ou seja, a Essa, competição de um modo geral, degradado, mas a sim, formação. a formação cada vez melhor. Boa, perfeito. Mas acha, no seu ponto de vista, qual é que tem sido o posicionamento da federação face a isso? Será que a federação promove, por exemplo, reuniões com com os empresários, intermediários? E depois eu também queria aqui tentar perceber se há diferença ou se acaba por ser a mesma coisa, por Empresário e exemplo. intermediário. Exato, exato. Eu costumo dizer que eu não sou intermediário, intermediários são os outros. Ok. Não, porque eu dedico a minha vida 24 sobre 24 a isto. Intermediário, o que é que acho que foi a FIFA que estipulou isto, Uhum. que é faz um negócio, acabou. Intermediaste o negócio, é quase como se estivesse a intermediar o negócio de uma casa. Sim, Quando vendes uma casa, depois não continuas a fazer a gestão sim, daquela com casa. certeza, com Eu não certeza. admito que me chamem intermediário porque eu faço o negócio do jogador ou a E intermediação e ainda faço a gestão. Então eu não sou intermediário, eu sou um gestor da carreira de um jogador. do Carreira jogador. e acabamos por ser da vida pessoal, família, filhos. Sim, sim. Pronto, então essa era só para. Ok, perfeito. Voltando à federação, a federação já alguma vez chegou a receber algum convite da federação para a escutação, por exemplo, porque eu acredito que é em função do contributo, né, das opiniões que se vai chegar à construção de um determinado projeto para a emancipação do nosso futebol. Então, eu queria tentar perceber se a federação tem estado a ter algum posicionamento para tentar mudar o quadro do nosso futebol. Sim, em relação à federação, conheço, claramente conheço, na minha Uhum, uhum. opinião, algumas pessoas, mas não tenho um conhecimento profundo Ok. da relação que tem a federação com os clubes, do Girabola e com os clubes ou academias formadoras. Não sei dizer. Sei que têm tido muitas dificuldades a nível financeiro também. Têm feito um esforço enorme para conseguir, com as seleções de base, com a seleção A, os estágios, as viagens, conseguirem fazer alguns jogos contra as equipas. Sei que é uma logística que dá muito trabalho, requer muito investimento e eles têm tido pouco. Ahm, o que é que eles poderiam fazer de diferente? Poderia estar aqui a falar N situações, Uhum. tirando exemplo de federações que já executam e bem, mas não sei porque não estou dentro da estrutura, não Sim, consigo sim, perceber sim, realmente sim. o que é que eles poderiam fazer. Se pudessem ter mais alguns recursos. Em relação à federação, não consigo falar muito. Ok, ok. Eu, o mercado angolano, nesse caso, tem estado à formação, tem estado a produzir muito bons jogadores e isso foi uma conversa de bastidores que nós tivemos. Eu gostava de saber sobre as dificuldades que de alguma forma, e na primeira pessoa nesse caso, ahm, no processo de transferência, que normalmente as dificuldades que normalmente a agência em si tem estado a enfrentar. Eu ouço muito e falo com amigos que são jogadores também e também muitas das vezes tecem determinados comentários sobre a dificuldade que os clubes angolanos muitas das vezes têm imposto quando, por exemplo, tinham de facilitar. Então, tendo em conta as transferências ou algumas transferências que a Food Prestige já acabou por fazer dentro dessa construção, quais foram então as dificuldades ou quais são as dificuldades que na maior parte das vezes acabas por enfrentar com os clubes angolanos? Assim, tu és angolano como eu e tu percebes que, Uhum. principalmente em Luanda, não vou generalizar porque sei que há zonas muito mais Sim. tranquilas, mas em Luanda, os clubes de Luanda eu costumo dizer que estão viciados. Tu apareces, imagina, um jogador que ninguém conhecia, que ninguém Uhum, nada, uhum. foi a um torneio com a federação, o próprio clube em si nem acreditava no jogador, ele foi a um torneio com a federação e quando tu como empresário chegas com uma proposta
ou com uma carta de intenção para o jogador ir fazer experiência, Uhum. ou para o jogador fazer experiência, eles começam logo com bloqueios. Começam a inventar que o jogador tem contrato de não sei quanto. Por vezes há jogadores que não têm Que contratos, não tem começam a contrato. aparecer contratos, Yeah, yeah. segundo aquilo que os jogadores nos passam, começam a pedir valores que eu não sei como é que eles fazem os cálculos e conseguem perceber que aquele jogador vale aquilo para eles. Sim, sim. E depois é normal que nós, como empresários, e falando de mim, que eu me comprometo com os clubes aqui, comprometo com os miúdos, com as famílias. Se tem alguma forma de tirar os miúdos de Angola, eu vou até as últimas instâncias para tirar os miúdos de Angola. Uhum. Porque eu também joguei e sei, e os jogadores que estão no Girabola hoje fazem muitas reclamações e digo-te que hoje não vou para cima de muitas pessoas no Girabola, em alguns clubes, os jogadores é que me pedem para não fazê-lo. A Ah, minha ok. vontade era, com provas, chegar à FIFA e mostrar muita coisa que é feita no futebol angolano, muitos dirigentes que dificultam a vida dos miúdos, ou seja, aquilo não fazem com que a carroça anda, eles também nem querem sequer perceber qual é o problema. Sim, Né? sim. Então, o grande problema para mim, o grande cancro, como eu chamo, do futebol angolano, para mim são muitos dirigentes, alguns vice-presidentes, alguns presidentes que são pessoas que não são do futebol. Já Eu queria costumo, tocar eu nesse costumo aspecto, dizer, yeah. entreguem o futebol a quem é do A quem é de futebol. futebol, sim. Eu só faço as coisas com paixão no futebol, porque eu sou um homem de futebol, sempre fui, eu nasci e cresci no futebol. Sim, O meu tio-avô é o Carlos Queiroz, que jogou sim, no sim, Petra, que sim. dizem que é a maior figura do Petra. Ou seja, a veia está aqui. Então entreguem o futebol a quem é de futebol. Há muitos jovens que me ligam, querem ser treinadores, querem ser dirigentes. Há muitos deles mais novos querem ser empresários, mas as portas para estes não estão abertas. Porquê? Porque pode parecer que não, mas o futebol em Angola gera algum dinheiro ali entre alguns clubes Uhum. e não há interesse que entrem outras pessoas. Tem que ser sempre as mesmas ali a reter os recursos. Mas isso a nós não nos interessa. Sim, Desde que eles, não digo, nos ofereçam ou que facilitem a saída dos miúdos, não. Que tenham consciência do que é que vale um jogador, o que é que o mercado cá fora pede, o que é que o mercado cá fora. Porque tu vais às outras academias, nos outros países, como a Guiné, o Mali, os jogadores saem por 100 mil, 150 mil, 200 mil. Em Angola, se tu Agora, não pagares 1 milhão, 2 milhões, 1 milhão e meio, o yo. jogador não sai. É uma loucura. E os clubes europeus, Não na maior... aceitam, claro. Então, se Ok. tu podes comprar um jogador no Mali e no Ghana que tem uma relação histórica com a Europa de fornecer muitos jovens talentosos, Uhum. temos o exemplo, por isso é que eles ganham canos e vão sempre aos mundiais. Sim, sim. Quem é Angola perante estes tubarões africanos? Para vender um jogador a 1 milhão, a meio milhão. Ou seja, esses nossos mais velhos, presidentes, dirigentes, muitos deles não têm noção. Já há muitas pessoas lá, e posso aqui falar abertamente. Gosto muito do presidente do Inter. Gosto. Presidente do Ok. Inter. Já Acho não que é ele o tem. Simões, pois não? Já não é o Não, Alves Simões, penso que é um outro. é o Canelas. Ok, ok. Gosto do presidente do Inter porque ele dá abertura para ouvir, para ser ouvido, tentar perceber o que é que se pode fazer em parceria para podermos ajudar o Inter. E nós estamos a tentar ver o clube que nos der abertura em Angola será aquele clube que nós vamos Ok, abraçar. ok. O Petro de Luanda é um clube que eu costumo dizer já é um pouco europeu. Gosto bastante da filosofia do próprio Petro. A formação deles ainda é um pouco debilitada, mas Ok. penso que eles também têm um projeto para começar a mexer bem com a formação. 1º de agosto já elogiei a parte da formação. Há muitas outras coisas que devem melhorar. Neste momento o clube está doente, não é favorável para ninguém. É um clube muito grande, até chamam o Glorioso Sim. de Angola. Mas há aqui questões que se me dessem abertura, começando se calhar pela federação e depois pelos clubes, iriam tentar perceber ou iriam perceber como é que uma empresa de um jovem angolano, 3 4 anos que está a funcionar, tem o valor de mercado que tem e tem os jogadores que tem. Nós estamos a falar o Zito, não, Sim, sim. certamente, se for vendido, não será vendido por menos de 10 milhões. Por O agora Coração da não, por Luz, se for agora vendido, se não. calhar não será Yeah. vendido por menos de 6 5 8 milhões. Sim. Estamos aqui a dar exemplos. Perdão. Eles continuando nesta senda como estão, desportivamente falando, a performance desportiva, não acredito que serão vendidos por menos de. Estamos a falar de miúdos que vieram de Angola. Yeah, yeah, Miúdos yeah. que lá que uns não conheciam, outros não acreditavam, mas hoje toda a gente acredita. Sim. Porque houve uma pessoa que acordou, despertou para Angola e disse: Não, eu vou ajudar estes miúdos. E hoje toda a gente acredita. Hoje já começam a aparecer outros empresários, pessoas também a tentar fazer alguma coisa.
Pronto, isso vai da cabeça de cada um. Exato, eu queria tocar, já citaste aqui alguns nomes que por acaso merecem todo o nosso respeito, têm muita qualidade e eu converso sempre com amigos e falamos muito do Zito. O Zito com certeza é um jogador com uma qualidade fora do normal e é bom saber que eles vieram. Digo mais o Zito, não Sim, sim, sei, não sei quantos anos tem agora tem o quantos anos. Nelson, mas eu acho que de uma forma ou de outra é sempre importante que os jogadores venham para o estrangeiro nessa fase, por ser uma fase embrionária e conseguem de alguma forma apanhar. Desculpa de cortar, o Uhum, projeto que nós temos vai de encontro a isso que estás a dizer, mas uhum, também queremos que os jogadores não entrem em desespero caso não consigam vir aos 17, 18 anos uhum. para a Europa, 18, que tenham oportunidades, que tenham um campeonato organizado, Sim, é que eles consigam se mostrar e que, se tiverem que vir para a Europa aos 21, 22 anos, consigam vir, mas já formatados com um futebol de qualidade. Nós conseguimos fazer isso. ok. Então, a ideia que eu não quero que se passe sempre é que só tenha que vir só quando tiverem 18 anos, porque é ali o momento certo. Sim, 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 Nós venderam-nos muito isso, nós também é o que nós achamos sempre que quanto mais cedo melhor, mas se nos derem a oportunidade de ajudar a formar, ajudar a selecionar, nós poderemos também ter miúdos a virem com 21, 22, exatamente como os miúdos saem de Portugal para fora aos 22 e chegam sim. lá fora e resultam. Boa, boa. Porque eu não sei como é que quais são os critérios que as equipas estrangeiras, vou dizer portuguesa principalmente, velam, mas acredito que a idade acaba por ser um critério. Determinante, determinante. Ok, Mas por causa disso, porque sabem que o jogador africano não teve formação. Quanto mais cedo ele vier para a Europa, tem ali um determinado tempo para aprender alguma coisa ainda sim, e se aprender. sim, sim. Se vier aos 22, 23, 24 já é mais difícil. Né? Mas que tente se ensinar, ele vai ter sempre as mesmas lacunas. Um jogador com 18 anos, pá, se tu ensinares e nós, empresa, conseguimos ver, olhar para o Zito com 18 quando chegou e o Uhum, Zito 2 sim. muito mais maduro, jogador diferente. Eu estava a tocar na situação do Zito, porque acredito que foi há, penso que 2, 3 meses, em que surgiu a notícia sobre a proposta do Leeds United, acho que é assim que se diz. Leeds foi no início da época, agora Foi no foi início, o não é? Nápoles. Não é proposta propriamente dita, mas são, Uhum. são manifestações de interesses. Ah, ok. Também já houve do AC O- Milan, ok, scoutings ligaram-me a perguntar algumas coisas sobre ok, o ok. Zito, queriam saber, pronto, é um miúdo que tá muito bem. Sim, por acaso, por acaso. E quando eu particularmente vi aquela informação, eu disse: não, realmente o trabalho que ele tem estado a fazer e também com a ajuda da equipa atual tem sido muito importante para a sua evolução. Com certeza vamos torcer que vamos ter futuramente Vai mais correr bem, jogadores na Liga dos Campeões sim, também em grandes, e em grandes, esta é a ideia. em grandes equipas. Esta é a ideia. Agora, voltando um pouco para aquilo que é o futebol agora africano, né? Senão os nossos dirigentes vão pensar que a gente está a realizar esse podcast justamente que é para ir para cima deles. Nós sabemos muito bem, acompanhamos o Mundial e acredito eu que Marrocos foi eleita a equipa revelação. A equipa africana revelação foi a que mais se destacou dentre as outras. Então eu queria basicamente tentar perceber que, face a essa prestação que Marrocos teve no Mundial, que é digna de honra, é justo afirmar que o futebol africano tem estado a evoluir ou ainda é cedo demais que é para fazermos esse tipo de afirmação? Acho que sim, é assim. Eu vou um pouco mais distante e como trabalho, futebol é a minha profissão, Uhum, eu uhum. acho que se vocês repararem, o futebol está cada vez mais intenso, é mais força, é cada vez, se calhar, menos técnica, é mais tático. Ok, E nós, africanos, temos isso nos nossos genes, né? A sim. velocidade, a força, a intensidade e mesmo alguma magia que possamos ir buscar, como se diz no futebol sul-americano, nós também temos. Então eu acho que se o europeu começa-se a virar cada vez mais para a África, Uhum, porque consegue ter aqui estes miúdos. Angola talvez um pouco mais difícil, mas no resto da África, eu não sei qual é a relação que eles têm com os outros países, especialmente a França, que eu sei que eles conseguem aparecer em França muito novos e serem lapidados sim. ao ponto de depois muitos jogam pelas as suas seleções e outros jogam pelas seleções africanas. Né? Uhum, Mas tocando aqui no ponto de Marrocos, não sei se sabes, mas Marrocos tem a maior e melhor academia da África. Né? ok. Eu no Mundial, Por acaso não sabia, por acaso. No CAN Sub-17, gostei muito da seleção de Marrocos
E posso dizer aqui que a seleção de Marrocos não foi ao Mundial e não foi mais longe no CAN, porque ela era a única seleção, ou das poucas, a par da nossa, sou um pouco suspeito para falar disso, Uhum. que os miúdos tinham idades verdadeiras. Porque notava-se que os jogadores marroquinos eram bebés, eram miudinhos, a jogar se calhar contra homens. Né? Mas a qualidade estava lá. Muitos miúdos estavam ali com 16, 17 anos, já jogavam no Málaga, jogavam no Deportivo da Corunha, jogavam no Atlético de Madrid, tinham jogadores do Barcelona. Ou seja, este é um projeto que nós queremos fazer também em Angola. E sinto que quando vocês dizem que estão-se a virar para a África, mas é uma seleção, é uma escolha selecionada, né? Eles sabem quais são os países em África que dão frutos, é o Marrocos, é o Aham, ok, Mali, sim. não abrange a África toda, dizer, olha, eles agora viraram-se para a África e é Angola, não, não é isto. Eles sabem os países em África que têm tido muito sucesso na formação. Sim, sim. Pois aquilo é por fase, já foi a Costa do Marfim, agora está um pouco apagada, já foi o Ghana, ahm, agora tem sido o Senegal, que ganhou o CAN, e a nível das seleções bases tem aparecido muito bem também o Mali, portanto, a Guiné-Bissau também tem muitos bons valores, Uhum, uhum. e eu acho que vai aparecer cada vez mais, mas tem que partir de nós, africanos, né? Porque eu acredito que já haja alguns investidores estrangeiros, principalmente franceses, ahm, na parte da África que eles colonizaram, que eles conseguem fazer esse tipo de relação, formar, exportar. Né? Mas nós, aqui da parte da África Palop, Portugal, desculpa, Angola, Guiné, Santo Tomé, Cabo Verde, penso que tem que partir de nós, porque não serão eles a vir para Angola e implementar academias e metodologias de treino, não Ok. serão eles a fazer isso. Eu acho que se nós mostrarmos cada vez mais, acho que no próximo ano no próximo ano, no próximo Mundial, já vão 8 equipas, né? 8 seleções Yeah, yeah, yeah. africanas. Aí já é bom, e foi uma das coisas que eu publiquei logo a seguir ao Mundial. Devemos sonhar com isso, mas não é só sonhar, devemos trabalhar muito, Sim, para ser poder realizar. resilientes, consistentes, entregar tudo na mão de Deus. Ok, É o que ok. temos que fazer. Perfeito. Eu particularmente não sabia que Marrocos É. tem a melhor e que se calhar maior Por academia. isso é que já tem dado frutos, porque isto é um trabalho de médio e longo prazo. Exatamente. Tem aquela academia, que é aquele monstro, como eu chamo, tem a faculdade lá dentro, tem tudo, é uma cidade autêntica. Sim. E por mais cedo ou mais tarde saem os jogadores, saem sempre melhor preparados daí. Sempre. Quem ganha com isso é sempre o país. Ok. Porque as pessoas gostam de ter o futebol aqui no canto e não relacionar com o resto. Mas acho piada que depois nós angolanos apoiamos seleções, Sim. as outras seleções, que até choramos, eu vi pessoas a chorarem porque a Argentina ganhou, porque eles amam o Messi. Mas nós podemos criar os nossos Messis. Sim, Eu yeah. quando falo isso acham que eu sou louco. Porque eu quando comecei a dizer aos meus amigos que o Zito tinha tudo para ser um dos melhores jogadores do mundo, das próximas Não, mas gerações. tem. Atenção, eu tinha dito isso sem ter saído na revista The Guardian. O Zito saiu numa revista Uhum. que Em estava Itália? entre os 50, não, de Inglaterra. Ok, ok. Estava entre os 50 melhores valores da geração dele ao mundo Sim, inteiro. e já é muito bom. E já eu falava aquilo há 1 ou Yeah, 2 yeah. anos. Quando aquilo saiu, ainda assim, é porque é teu. Muitos diziam, bateu na rocha, foi para a Itália, não sei o quê. E hoje estão a ver. Qual é a desculpa? Está Mas na segunda. Itália Está é na um bom segunda. campeonato. Muito bom o Yeah, campeonato. Está no top 5 yeah. da Europa. Neste momento começam a usar o termo, está a jogar a segunda liga. Ok, mas mostrem-me vocês quem foi o jogador jovem com 20 anos a jogar a segunda liga italiana Italiana. e a ter Titular, sucesso, se porque é calhar. uma liga muito competitiva. Uhum. Muito competitiva. E eu costumo dizer, pá, nós angolanos por vezes somos nós que bloqueamos os nossos próprios sonhos, os nossos irmãos, mas comigo, quem me conhece sabe como é que as coisas funcionam. Sim. Surgiu-me agora uma pergunta. Já me vais Agora, tramar. não, não. Não, agora que tocaste na situação do Zito, surgiu-me aqui uma outra questão. Tendo em conta aquilo que tem sido o bom futebol e a boa evolução que o Zito tem estado a apresentar, e entre outros jogadores, eh, o Nelson, por exemplo, o Domingos Domingos, o Andrade também, maestro. exato, o Maestro também, tendo em conta essa boa prestação que eles têm estado a apresentar, não te sentes um pouco, vou dizer, ameaçado por saber que de uma forma ou de outra o futebol, a evolução, vai despertar, por exemplo, o interesse de, vou usar a expressão, tubarões, de pessoas que se calhar estão há mais tempo nessa função. E tem mais dinheiro.
Estão há mais Dinheiro não tempo. posso Estão há dizer. mais tempo e têm mais dinheiro. Exato, está há mais tempo e tem mais dinheiro. Não te sentes, por exemplo, meio que desconfortável por saber que vai aparecer, por exemplo, um outro empresário, ainda que entre em contacto consigo, mas que venha que se calhar com condições melhores e levem tipo uma dessas pérolas, porque eu considero eles umas pérolas e acredito que tu também. É uma boa questão e colocam-me sempre, né? Uhum, uhum. Quando eu falo com as pessoas, mesmo no dia a dia, colocam-me isso. Eu equiparo muito a nossa relação, empresário-jogador, com as nossas relações amorosas, Ok, com ok. as nossas mulheres. Eu não Yeah. tenho medo de perder a minha mulher, não Não? tenho, porque eu confio nela. A partir do momento em que eu passar a desconfiar ou passar a sentir que ela não é comigo que ela também quer contar, Uhum. nós conseguimos perceber, pá, conversamos e cada um segue a sua vida. Com os jogadores, eles têm sido cobiçados todos os dias. Nelson e Zito, que nesse momento são jogadores que têm aparecido muito bem, Uhum. são cobiçados todos os dias. E eles têm sido sempre sinceros comigo na relação que nós temos. E este mercado de futebol, eu costumo dizer, é um mundo muito sujo, né? Que as pessoas Yeah, yeah. são, por isso é que se chamam tubarões, que eles basta ver o jogador estar a crescer um bocadinho e eles querem logo meter a mão. Eh, eu quando digo que me virei para Angola também e para a África, porque os nossos jogadores africanos acabam, e posso falar dos angolanos, porque é a minha realidade, os meus têm tido muita gratidão. Muita gratidão. Ok, O boa. Domingos, o Maestro, o Zito, o Nelson, o Gaspar, o Mário, pronto, são jogadores todos que nós, O Gaspar é o defesa central, é certo? central, Ok, ok. sagrada. São jogadores que são abordados constantemente e eles entregam-se. Todos eles me chamam de velho, tratam-me por velho. Uhum. Ahm, eles entregam o meu O Domingos contacto. comentou aqui Dom Queiras. Aqui estás a ligar. Dom Queiras, Mas pá. está em direto? Tá no Instagram, tá no Instagram, mas é apenas Ok, o ok. spoiler. Ok. Uhum, uhum. Prontos, é para perceber aqui um pouco esse tipo de relações. Eles são muito cobiçados. Os itens então em Itália, Uhum. que é um Pode mercado dizer, pode. muito, que é um mercado muito agressivo, Uhum. constantemente a ser cobiçado, mas é um miúdo pá, tranquilo. Eu, a relação que tenho com todos eles é tanto que eles, olha, por exemplo, vão passar todos o Natal comigo. O Nelson não vem porque já tem família Exato, constituída. exato, exato. O Zito não consegue vir porque vai jogar no dia 26. Mas o Ah, tem Domingos, o jogo, ok. Maestro, o Cambila, o Alex, o O Délcio, Gaspar, que é o Gaspar cabo-verdiano que está connosco, o Gaspar, a irmã veio de França para estar com ele. ok, Mas ok. esses mais novinhos, dos 18 aos, 30, Sim, sim, aos sim, 20 todos. anos, têm que passar comigo, porque eu tenho uma responsabilidade com a família deles, em que estes miúdos que estão aqui em Portugal fazem parte da minha família. Sim. Por vezes eles só estão comigo, eu tenho que ir buscar as minhas filhas a creche, eles vão comigo. Se tiverem que subir a minha casa para almoçar comigo, jantar comigo, eles vão comigo. Passam o Natal comigo, com a minha família. Este ano até temos que fazer o Natal, vai ser no restaurante da minha mãe, porque somos muitos e não Ah, ok, conseguimos ok. fazer em casa porque nós somos muitos. E eu não abdico em estar com eles porque eu sou a família deles. Ok? E eu acho que se há pessoas que querem estar no futebol, principalmente a trabalhar com miúdos de Angola, têm que amar o que fazem, porque só amando o que tu fazes é que tu consegues dar de ti tudo para estes miúdos. Ok. Ou seja, basicamente não te sentes ameaçado Não, nem um pouco. justamente porque fora a relação profissional que Somos uma você. família autêntica. Exato, são uma Pode haver família. problemas entre nós, pode haver por vezes discórdias, pode haver Que é fases normal. em que os jogadores sentem que eu devia apertar ou pressionar mais o clube porque eles não estão a jogar ou porque o ordenado ainda não caiu. Pronto, Já vou tocar nisso, já vou tocar nisso também. há situações assim, né? Eu tento sempre estar, pá, e a equipa está a crescer, né? Nós estamos agora com quase 22 jogadores, Boa. com Todos angolanos, né? todos angolanos. Temos o Exceto Délcio que é. Cabo-Verdiano. Vão conhecer o Délcio que é cabo-verdiano. Depois temos Boa. o miúdo na Tanzânia. Quero não me Joga cá? esquecer. O da Não, Tanzânia? está lá ainda. Está Tá lá. lá, Está lá. ok, ok, Tá ok. lá na Tanzânia. Este ano tentamos trazer, mas não foi possível. Ok. Já agora, Ahm, qual é a posição? Do- extremo. Direito ou esquerdo? Jogar nos dois. Pé esquerdo. Ok, Extremo ok. esquerdo, mas depois também faz a lateral. Boa. E o Délcio, por acaso, eu tinha convidado o Délcio, um exemplo, para passar o Natal connosco. Ele depois também a tia convidou-lhe para ir passar, mas eu fiz um pouco de força com ele para ele vir passar connosco. Boa, Pronto, boa. seria importante para ele estar connosco, estar com a minha família, Sim, para eles sim, perceberem. O sim. próprio Deus que chegou agora de Cabo Verde já está a ser cobiçado por vários outros empresários e até usam a situação de mas ele é angolano, por que estás com Uhum. ele? Ele diz, mas foi ele que me trouxe, foi ele que pagou o bilhete, foi ele que organizou tudo aqui em Portugal. Para ter uma noção, eu nunca fui a Cabo Verde, eu não sou cabo-verdiano. O meu amigo está lá, que é o Alex, que eu o contacto que tenho lá, Uhum. mandou-me o perfil do Délcio. Eu gostei e tratei do Délcio como se fosse um angolano. E cuido do miúdo aqui, eu é que respondo por ele em relação a tudo que se passa na vida dele.
porque é assim que eu gostava, enquanto jogador que fui, que tivesse alguém a cuidar de mim desta forma, porque eles só têm que se focar em jogar. Eu acho que a chave do sucesso deles também está Uhum. nisso. Mas também sou um leão, quando tenho que ir para cima deles, vou. O Delcio sabe, o Domingos sabe, o Zito sabe, o Nelson sabe. E não há estrelas, não há nada. Estrelas é lá dentro do campo. É Sim. lá onde eles têm que fazer a diferença no dia a dia com os colegas. Não é comigo cá fora. Se eu pudesse jogar por eles, também jogava. Yeah. Mas Ok. não Ok, posso. boa. Nós vamos só ter aqui uma pausazinha, que é para podermos efetuar. Saudações mais uma vez, família. Voltamos então para a segunda parte do nosso podcast, segunda e última parte do nosso podcast. Você que nos acompanha, não se esqueça de subscrever ao nosso canal, ativar o selinho e poder então partilhar posteriormente esta nossa conversa. Nosso convidado de hoje, Edson Queiroz, patrono. Essa expressão está mais, tá mais bonita. Patrono da Food Prestige, com certeza uma agência angolana, posso considerar assim? Angolano. Angolana, 100% angolano. 100% angolana, com uma ascensão no mercado muito boa, com jogadores de grande qualidade, que já dissemos aqui: Domingos Andrade, Zito Luvumbo, Nelson, Da Luz, Nelson da Luz, Maestro, Maestro, o Mário Balbúrdia, Mauro o Gaspar, Babúrdia, o Gaspar, Cambila, o Cambila, Alex, entre nunca outros. mais acaba isto. Exatamente, entre São outros muitos filhos jogadores. hoje. Exato, exato, exato. Nós estivemos aqui a falar sobre a possibilidade de te sentires ameaçado e disseste que não, porque fora a relação profissional que tens com os jogadores, tens também uma relação familiar que é Sim, muito, sim. que é muito. Tentações existem sempre, né? Há sempre tentações. Uhum. Há casos de empresários que já vieram ter comigo e eles querem comprar metade da minha empresa, querem comprar Oh, metade do agenciamento do Zito, metade. É tentador, não te vou mentir que é tentador, porque há pessoas que se chegam a valores que tu ficas assim, mas ele está a brincar ou ele está a falar a ele está a sério? falar sério. Prontos, mas epá, nós não estamos nessa fase focados, não queremos nos focar, nem passar algumas percentagens para outras pessoas, porque não sabemos como é que as outras pessoas trabalham, quais são as suas ideias, o que é que elas pretendem fazer com os jogadores. E de um sonho que está a começar e está a correr bem, pode descambar por, sei lá, por meio milhão de euros. Então Sim. não é esta, não é, esta a nossa Eu por ideia. acaso queria tocar nessa questão sobre parcerias. E aqui acho que se calhar tem uma grande relação com a questão que eu fiz anteriormente sobre a diferença entre empresário e Intermediário. intermediário. Nós hoje em dia temos visto algumas agências que de uma forma ou de outra acabam por intermediar determinados negócios. Sim. E eu gostava basicamente de tentar perceber se a Food Prestige nessa altura do campeonato ou em uma outra altura, assim que houver oportunidade, estaria, por exemplo, disposta a firmar esse tipo de parceria. Sempre aberto a parcerias, sempre. Aliás, nós acabamos, voltando um pouco aqui na situação, na diferença da gente intermediário, Uhum. nós acabamos por servir de intermediários se tivermos que intermediar uma transferência de um jogador que não é nosso, que é de uma outra empresa, algum clube que nós temos relação, se nos solicitar, nós intermediamos esta relação. Ok. Né? Intermediamos, cada um vai para o seu lado. Mas quando o jogador é nosso, nós não somos intermediários, somos empresários que vamos Empresários. fazer uma intermediação. Sim, sim, sim. Falando aqui de intermediação, acho que foi recentemente, acho que há 2 semanas, se eu não estou em erro. Penso que vi na página da sua agência, com um jovem, não sei se é angolano, de tranças. O Ivanildo, sim, sim. Diante dessa situação, estamos Sim, diante sim. de uma intermediação? Não. É jogador nosso da Ok, empresa, sim. Ele ok, tem a boa. particularidade de ser meu sobrinho mesmo. Ok, Ele perfeito. jogava no Feyenoord, na Na Holanda. Holanda, Eu sim. trouxe-o para o Sporting, já há 2 anos. E ele assinou agora o primeiro contrato profissional. Ele nasceu na Holanda mesmo. Ok. Já nasceu na Holanda. É holandês e angolano. Tem nacionalidade Ok, angolana. perfeito. Eu por acaso quando vi julguei que fosse intermediação. Não, é Então, mesmo nosso jogador. Só que o que eu faço, e vocês vão perceber, há muitos jogadores nossos que só começam a aparecer na empresa a partir de uma certa idade. Né? ok. Sim, porque não queremos expor tanto os miúdos. E há ali uma fase Senão em os que. tubarões. Não tem a ver com os tubarões, é como eu disse, Uhum. não tem a ver com os tubarões. Tem a ver mais é com gerir o ego dos miúdos. Dos Não é o caso miúdos. do Ivanildo, mas há miúdos que quando começam a aparecer muito na mídia, a aparecer muito cedo, estarem perto da imagem de pessoas como o Domingos, como o Zito, como o Nelson, como o Mário,
Em Angola sei que já me têm dito que há miúdos que, pelo facto de eu atender a chamada, o pai falou comigo, o miúdo no dia seguinte no clube já já é se sente agenciado por. Yeah. que é a estrela Sim, sim. lá do clube. Então temos de ter muito cuidado com isso, mesmo na mensagem que passamos aos pais, para continuarem a gerir de uma forma como se fossem eles os pais, os empresários, Sim. até terem mais ou menos a idade de sermos nós a passar a representar a 100% e a promover a imagem dos jogadores. Também O- temos este cuidado. Ok, ok, ok. Muito bom, muito bom. Ahm, eu não sei se há pessoal aqui no Instagram e no YouTube que de alguma forma queira fazer alguma questão antes de avançar, tocando ainda naquilo que é a estrutura do futebol africano. Eu queria tentar perceber qual é o teu parecer voltado ao CHAN e voltado ao CAN. Se a memória não me atraiçoa, o CHAN normalmente são convocados jogadores da Jogam competição internamente. Sim, sim. internamente, sim. Então, tendo em conta aquilo que é a tua experiência enquanto empresário, acha que o CHAN e o CAN, nesse caso, o CHAN prepara e o CAN expõe, ou é o contrário? É exatamente isso. Tu já percebes alguma coisa disso. Estás-me a Uhum. fazer perguntas, mas então já percebes. Mas é exatamente isso que estás a explicar. Eu acho que eles só pecam. Eu acho que é bem, tanto um quanto o outro são bem organizados. Uhum, Eu uhum. acho que eles só pecam é na exposição. Eu acho que, porque assim, o CAN equivale ao Campeonato Europeu cá Sim, e a Copa América no Brasil. sim. Então eu acho que o CAN, tanto o CAN quanto o CHAN, deviam ter mais exposição mediática, tanto internamente, a África, porque eu acredito que há muita gente que não sabe que o CHAN vai começar em janeiro. Eu por acaso não. Yeah, Estás a eu perceber? sou uma delas. Yeah. Porquê? Mesmo a nível daquilo que é o país, nós, Angola, não se divulga. Em África não se divulga. Mas depois nós queremos quase endeusar aqui os campeonatos Uhum, europeus, uhum. os americanos. O campeonato europeu, para chegar ao nível que está hoje, foram os europeus que o tornaram assim. Yeah. É, como as equipas, Benfica, Porto, Sporting, foram eles que trabalharam ou estarem neste nível. Então Uhum. temos de ser nós, africanos, a começarmos a olhar para dentro. Reclamamos tanto de racismo, reclamamos tanto de discriminação, mas depois somos nós as primeiras pessoas a não querer fazer nada pelo nosso país. Se eu amo futebol, uma vez em conversa com um amigo meu, disse-me assim: Mas, Uhum. Edson, para que tu te meteste no futebol? Sempre que eu te ligo, nunca consegues atender a minha chamada, estás sempre estressado. E disse: Se cada um de nós trabalhar naquilo que realmente ama e conseguir claramente tirar daí o seu rendimento e viver O stress é daquilo, porque inevitável, se calhar. em paralelo ao sonho, temos de ter sempre a consciência que temos que alimentar as nossas famílias. Sempre, Ok? sempre. Mas se conseguirem fazer isso em paralelo, juntar o sonho ao rendimento para podermos ajudar as nossas famílias, façam alguma coisa por Angola. Tu no ramo em que tu estás, eu no ramo em que Yeah, estou, o yeah. Mano no ramo em que ele está. Façam, porque se vocês fizerem com paixão, no final do dia, hoje nós já tenho muitas pessoas no meu Instagram que tirem camisolas do Zito, do Nelson, do Domingos, do Sim, Maestro, sim, do sim. Mário. Então estão-me sempre a pedir, porque não sei qual é a magia que o Mário tem, mas há tanta gente apaixonada pelo Mário que O me pedem. central, nesse caso. Não, o Mário Balbúrdia é o médio centro. Ah, o médio É. centro, sim. Pedem muitas camisolas do Mário, Uhum. e eu olho para aquilo e digo: Fogo, será que quando eles estavam em Angola no 1º de agosto, naquele Pediam também. contexto, ou nos outros clubes, pediam desta forma? Ou seja, começam a perceber que estes miúdos têm a qualidade, mas não Sim. têm a perceber só quando eles estão aqui, têm a começar a perceber quando eles estão lá, começar a valorizar, a respeitar, nomeadamente a respeitar, porque as pessoas não respeitam, nem os jogadores, nem os empresários, mas também é um pouco culpa dos próprios jogadores que têm que se dar ao respeito. Muitos deles são profissionais, mas vivem como se fossem gandulos, né, ali na rua. Mas eu acho que isso, o que tem estado a influenciar muito também acaba por ser aquilo que foi a conduta no passado. Sim, Porque eu acho que se um jogador que tem consciência que é jogador e se calhar em Angola, por exemplo, teve uma conduta indecorada, eu acredito que ainda que vá para o estrangeiro, vai acabar por de uma forma ou de outra também ter a mesma conduta. Agora, cabe se calhar ao empresário, nesse caso, conversar, fazer aquele trabalho de consciencialização, que é para ele poder perceber que são realidades diferentes. O nível de exigência que se aplica, por exemplo, no estrangeiro, não é o mesmo nível de exigência claro. que se aplica, por exemplo, em Angola. Mas sabes que nós angolanos temos uma capacidade de adaptação, resiliência muito grande, Uhum. por tudo o que nós passamos, aquilo que é a nossa história. Sim, sim. E posso dizer assim, se temos a capacidade de imitar aquilo que é mau,
extremamente mal, como está a dizer que temos os exemplos para trás que lá não foram bons, também temos a capacidade de imitar aquilo que é realmente bom. Temos miúdos que alguns estão em Angola e sabem o que querem. Sabem que quando chegam, olha, o Zito é um exemplo desses, né? Que eu costumo dizer que o Zito tem piloto automático. Está Uhum. distante de nós, está em Itália, os outros estão todos cá em Portugal. Uhum. E nunca tive uma reclamação em relação ao Zito. Oh. Nunca, nem um atraso, nunca tive uma reclamação em relação ao Zito. Ou seja, é um miúdo que chegou à Europa e é profissional. Parece que é um miúdo que sempre foi Sempre profissional foi em profissional. Angola. Veio de uma academia, depois foi para o 1º de agosto. Ou seja, nós temos essa capacidade de perceber as coisas, porque eu acho que nós somos um povo muito esperto. Muito esperto. O angolano tem muita esperteza. No bom sentido ou aqui um senso de. Dos dois lados. Ok. Entende Yeah. quem quiser. Os angolanos têm muita esperteza. Sim. Tanto para o bem como para o mal. Nós conseguimos fazer aquilo que nós achamos que conseguimos. Que hoje começa a ver angolanos com muita capacidade a fazer muita coisa. Há pouco tempo vi um jovem que teve 20 valores na prova final de arquitetura, Uhum. Porto, Boa. parabenizei-o. Sim. E temos muitos outros, no judo, na natação, no ciclismo. Então, quando nós metemos a nossa cabeça focada em alguma coisa, eu acho que é muito difícil bater um angolano. Quando o angolano está determinado realmente em fazer sim, alguma coisa, é sim. muito difícil bater o angolano. Muito difícil. Nós temos essa capacidade de nos reinventarmos sempre, todos os dias. Né? E vocês que lá passaram um pouco por isso quando eram miúdos, Sim. alguém vem, lança-te uma estiga, tu não vais para casa com aquela estiga. Yeah, Nem que tivesse falado da avózinha, do gato, do cão, mas tu também Sim, estigas, né? sim. Que a tua até pode ser a pior estiga, mas se calhar tu vais te rir da tua própria estiga para tentar irritar o outro. Então, são exemplos que nós nunca levamos desaforo para casa. Então, se nós conseguimos pegar naquilo que se diz que é mau, devemos conseguir fazer isso ou bem também. Boa, muito bom. Nós estamos já na reta final da nossa mega conversa, mas ainda há aqui duas questões que eu acredito que é importante, e aqui eu vou considerar o cerne da nossa conversa até aqui. A primeira é voltada às questões dos projetos em carteira. Eu gostava de tentar perceber quais são os projetos que atualmente a Food Prestige tem em carteira e que de alguma forma vai ser não somente benéfico para a agência enquanto promotora, mas como também para o futebol angolano, sendo que desde o princípio até então a prioridade sempre foi Angola. Sim, não vou poder falar tudo Sim. abrangentemente, não vou poder aqui explicar tudo, mas posso dizer que nós nesta fase, logo assim que virar o ano, que já começamos agora no início do mês de dezembro, nós vamos apoiar as escolinhas de futebol dos bairros, Cá? em Angola. Ok. Com material e um acompanhamento de proximidade. Estamos a falar nas 18 províncias, estamos a dizer de mais de 5 mil crianças a praticar futebol que vão ser lideradas e controladas sobre o nosso apoio a estas Ok. escolas. O resto depois vocês saberão mais tarde. Boa. Boa, perfeito. Há uma outra questão. Janeiro, normalmente o mercado é a segunda volta, não? Não é a segunda volta do campeonato, É onde mas começa o exatamente. mercado de inverno. Mercado de inverno. Eu acredito que nessa fase não só os jogadores ficam de alguma forma ansiosos, mas como também os próprios empresários, porque há aquela pressão por parte do público e às vezes do próprio jogador, por exemplo, porque nós tocamos aqui em questões voltadas do quando o jogador, por exemplo, não tem estado a render na equipa em que está e depois há aquela possibilidade de acionar uma transferência ou acionar até mesmo um empréstimo. Eu acredito que não vai ser necessário citar nomes e se sentir confortável em responder. Acha que em janeiro, das pérolas que tem à disposição, dos 22 jogadores que tem à disposição, há jogadores que de alguma forma em janeiro vão vestir uma outra camisola Sim, emblemática? nós temos nesse momento quatro negócios para fazer agora em Ok, janeiro. ok. Não de jogadores que já cá estão. Ok. Penso que será difícil. Difícil. Não há necessidade nesse Sim, momento sim, de sim, sim. soltar jogadores, talvez um ou outro, mas devemos estar aí a receber 4 jogadores que estão a caminho de Portugal Ok. para entrarem no mercado em janeiro. Boa, perfeito, muito bom. Então, fiquem aqui a dica. Janeiro, a Food Prestige vem com novidades de 4 transferências efetuadas. Conselhos.
antes de eu tecer aqui os meus agradecimentos mais uma vez, gostaria que deixasses aqui conselhos não só a jogadores que estão em fase embrionária, mas como também a empresários, assim como tu. Quais os conselhos é que deixas? O conselho que deixo aqui, Exatamente, o conselho exatamente. que deixo vai dar tanto para empresários como para os jogadores. Pá, corram atrás dos vossos sonhos. É possível. É sempre possível. Grande abraço. Vamos Boa. juntos. Olha, quero agradecer a ti, primeiro, Edson Queiroz. Obrigado. Muito obrigado por teres aceito o meu convite. Tal como eu disse no princípio, é com enorme prazer e satisfação que realizamos essa conversa. E para mim é muito importante aprender muito. Há questões que fugiam assim e hoje já estão encaixadas. Então, muito obrigado pela sua disponibilidade. Agradecer também a você, né, a audiência que com certeza esteve aqui durante esse tempo todo. E acredito que você também está satisfeito nesse momento por aquilo que foi abordado aqui. E não se esqueçam, subscrevam o canal, deixem os vossos comentários, as vossas opiniões e muito, mas muito obrigado. Até a próxima, tudo a correr bem. Tchauzinho.